Olá, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa receita e hoje eu vou te ensinar a fazer um biscoito de coco econômico sem ovos. Para começar, coloca numa vasilha o açúcar. Depois coloca a manteiga e mistura muito bem até que os dois ingredientes se misturem. Caso você esteja com dificuldade de misturar os ingredientes, coloca um pouquinho de leite e vai mexendo até que fique todos os ingredientes homogêneos. Só não coloca muito leite para não perder o ponto da massa, tá bom? O próximo passo, depois que tudo estiver misturado, você vai colocar o coco ralado. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo. Depois do coco ralado, você coloca a farinha de trigo e coloca o amido de milho. Agora você vai intercalando, vai colocando leite e vai misturando a massa, porque a nossa intenção é fazer uma massa que fique num ponto que você consiga pegar e ela não grude na sua mão. Então, por isso que eu falo para vocês ir colocando leite aos poucos, porque se colocar de uma vez, você pode desandar a massa. Então, você mistura um pouquinho de leite, mexe a massa, e aí você vai vendo. O ponto dela tem que ficar nesse ponto que eu falei para vocês. Não pode pegar na mão, tá bom? Acrescenta mais um pouquinho de leite e mexe. Vai chegar uma hora que não tem jeito, tem que colocar a mão na massa mesmo. E vamos lá. Aí a massa tá aqui, a massa de lá. Você vai amassando de forma que todos os ingredientes vão se incorporando. E a massa tem que ficar dessa maneira. Tem que ficar desse jeito, sem grudar na mão. Depois disso, joga uma colherzinha de fermento e continua amassando, vai amassando, para que esse fermento também se incorpore à massa. E vai mexendo. Não tá grudando mais na mão, vamos para a parte de esticar a massa e cortar. Eu usei um plástico, aquele que a gente coloca na geladeira, que a gente coloca as coisas para congelar, né, que vai pro freezer. Então eu usei esse, coloquei a massa dentro dele e fui esticando. E aí vai esticando até ficar numa espessura assim de meio centímetro. Lembrando que quanto mais fina, eu prefiro, eu gosto um pouquinho mais fina, né? Mas fica a seu gosto. Se você gosta um pouquinho mais grosso, se você gosta do biscoito mais grosso, pode cortar. E eu dou uma dica: se você não tiver cortador, faz igual eu. Usa uma taça ou alguma coisa redonda que você tenha na sua casa. Eu usei uma taça, que eu queria o biscoito redondinho, então usei a taça. E aí eu fui cortando e colocando na forma que já estava untada com a manteiga e enfarinhada. Então passei manteiga e farinha e coloquei meus biscoitos. Aí eu tive a ideia de fazer o biscoito tipo rosquinha também. Então eu usei um bico de confeiteiro, furei no meio e depois eu usei a taça para furar em volta. E ficou assim, ó. Ficou desse jeito. E aí eu fui fazendo e também colocando na forma já untada e enfarinhada. Modéstia à parte, eu amei fazer esse formatinho de rosquinha. Aliás, todos os modelinhos eu amei. Vocês vão fazer, vocês vão ver um biscoitinho caseiro, sem muito conservante, né? A gente que tem criança, né? A gente pensa muito nisso. Então, é uma boa. É uma dica para quem não quer ficar dando muita coisa industrializada para as crianças, né? Então, eu fui fazendo o formatinho aí, formato de rosquinha. E como eu falei pra vocês, depois eu coloquei na forma. Aí eu tive uma outra ideia, falei, vou fazer um outro biscoitinho. Aí eu fiz bolinhas e fui colocando na forma. Depois eu peguei um garfo e fui apertando. Só que pro garfo não grudar na massa, eu fui passando ele na farinha de trigo e depois eu apertava a massa. Passava na farinha de trigo e depois apertava na massa. Amei também, ficou um biscoitinho bem singelinho. Eu amei esse modelinho, muito prático. Às vezes você não tem um cortador ou quer uma coisa mais prática, então dá para usar também. Fica muito lindinho. E eis os biscoitos assados.
Eu deixei ele no forno cerca de umas meia hora até eles dourarem, tá bom? É importante que você fique bem de olho, porque quando eles começam a assar, rapidinho eles chegam no ponto. Quando eles estão quase prontos, rapidinho chegando no ponto e eles ficam assim, com esse creque. Fica um biscoitinho crocante, gostoso, delicioso e econômico. Gente, eu fiz um cafezinho e comi muito desse biscoitinho. Olha só que maravilha. Desejo que vocês façam, desejo que vocês comentem. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode dar também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que vocês façam muito desse biscoitinho aí na casa de vocês, que seja benção. Muito obrigada por chegar até aqui no vídeo e bom apetite!